Uma boa noite para você. Boa noite. Muito bem, estão aí. É muito bom estar na casa de Deus mais uma vez. Depois de um dia longo, cheio de atividades, tenho certeza que durante esse dia você teve muitas situações em que precisou tomar a sua decisão. E sem dúvidas, o melhor lugar para estar após um dia de trabalho, ou na metade da nossa semana, é estar aqui na igreja, onde a gente pode juntos compartilhar as nossas angústias, os nossos desejos e, acima de tudo, louvar o nome de Deus. É muito bom que você tenha tido essa decisão hoje, para que você pudesse estar aqui também e juntos a gente possa relembrar as mensagens que Deus reservou para mim e para você, para que a gente possa a cada dia tomar a melhor decisão. Eu queria convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Lucas. Nós já lemos um capítulo aqui, parte dele do livro de Lucas hoje, que o irmão Hildo leu para nós. Agora o capítulo 19 de Lucas. E com a Bíblia aberta no capítulo 19 do livro de Lucas, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria saudar aqui e cumprimentar as nossas visitas. Temos aqui pessoas hoje nos visitando, nós agradecemos muito. Também saudamos os amigos da TV JuVV que nos assistem, onde quer que você esteja, você possa se sentir bem. E que você que nos visita hoje também se sinta bem aqui em nossa casa, na casa de Deus, e volte outras vezes. Receba o nosso abraço e o abraço de quem estiver aí perto de você. Feche seus olhos, com a Bíblia aberta, nós vamos mais uma vez falar com Deus. Querido Deus que estás nos céus, nós queremos mais uma vez pedir a sua presença aqui nesta noite, rogar para que abra a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir a sua voz. Nós queremos humildemente te pedir que tire toda a maldade do nosso coração, aquilo que talvez nos impeça de ouvir a tua voz nessa noite. Que o Senhor possa nos usar aqui para que possamos compartilhar aquilo que aprendemos essa noite com as pessoas que ainda não te conhecem. Fique conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. O que você faria se hoje fosse a sua última chance? O que você faria se hoje Deus abrisse os céus, olhasse para você e dissesse que hoje é o seu último dia, a sua última chance? O que você faria se você soubesse que hoje, ou que amanhã, seria o dia da volta de Jesus? Muitas pessoas procuram saber qual dia é esse. Muitas pessoas procuram saber quando será a sua última chance. Qual seria a sua atitude se hoje fosse o dia da volta de Jesus? Nós sabemos que certamente esse dia vai chegar, nós sabemos que cada um de nós terá a sua última oportunidade de aceitar a Jesus, a sua última oportunidade de salvação, mas o que você faria? O Império Romano, ele dominava o mundo nos dias de Jesus. E o interessante é que o Império Romano, você conhece a história, já leu essa história também, eles usavam uma estratégia muito interessante para controlar o Império Romano, para que eles tivessem o poder. Eles escolhiam uma pessoa conhecida da sociedade, uma pessoa que era bem comum de todos, uma pessoa familiar ali do local onde ela vivia, e eles então chegavam a essa pessoa para fazer uma proposta bastante interessante. E a estratégia que eles tinham para dominar o mundo naqueles dias era pagar muito bem os soldados. Os soldados romanos recebiam bem e assim trabalhavam para o império de forma leal. E eles precisavam então de recursos para manter esse império. E a estratégia então que eles faziam, como eu estava dizendo, era chamar uma pessoa conhecida do grupo, conhecida da população, da comunidade, para fazer uma proposta para essas pessoas. Eles chamavam essa pessoa para trabalhar para o governo e ser cobradores dos impostos. Naquele tempo, essas pessoas que tinham essa função eram chamadas de publicanos. E essas pessoas agora, que eram aquelas conhecidas, que o povo amava, que eram conhecidas da sociedade, elas passavam a ser odiadas pelo povo. Porque além de cobrar os impostos que eram devidos, em sua maioria, eles cobravam a mais. E agora essa pessoa que era amada, ela passava a ser odiada. E o Império Romano sabia disso. Eles sabiam que as pessoas cobravam, os publicanos, que eles cobravam além daquilo que era devido. Mas como o recurso estava entrando na sua conta, como o recurso entrava para que eles pudessem manter o império, nada disso eles faziam. Então essas pessoas, os publicanos, eram odiadas pela população.
O fato é que em Lucas, no capítulo 19 e no verso 1, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. 15 dias antes de Jesus morrer na cruz, Jesus estava indo para Jerusalém e ele passou pela cidade de Jericó. Jericó era uma cidade próxima do Rio Jordão, uma cidade que estava situada aos pés do Monte das Oliveiras, que você já ouviu dizer. Uma cidade que era viva por várias palmeiras que a rodeavam, pelas colinas que a cercavam. Era uma cidade muito bonita naquela época. A cidade de Jericó era estratégica para a rota das pessoas que iam até Jerusalém. Imagine agora uma cidade de grande importância, uma cidade onde as pessoas passam para se hospedar, uma cidade onde as pessoas fazem a sua parada na viagem. Essa era a cidade de Jericó. Você só vai encontrar uma vez na Bíblia, dizendo ou escrito, de que Jesus passou pela cidade de Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jericó era essa cidade de estratégia, então, comercial, de rota. E era uma cidade também que tinha muitos sacerdotes. Uma cidade importante, onde os sacerdotes decidiam morar ali. E não só isso, era uma cidade também importante no meio político, no meio financeiro. E como nós falamos aqui dos publicanos, lá em Jericó tinham muitos publicanos. Ali era um posto, hoje que nós podemos chamar da Receita Federal. Ali então havia a espécie de um sindicato dos cobradores de impostos. E nós temos então o relato de que 15 dias antes da sua morte na cruz, Jesus passou pela cidade de Jericó. A pergunta que fica é: por que Jesus passou em Jericó? Porque Jesus esteve na cidade de Jericó. Ele esteve lá para dar oportunidade para aquela cidade. Ele passou por Jericó para dar oportunidade para aquelas pessoas que estavam ali. Para os sacerdotes, para os líderes políticos, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos, para todas as pessoas daquela cidade. O Senhor desceu do céu naquele dia, através de Jesus, para passar pela cidade de Jericó. Quase todos os moradores estavam curiosos para ver quem era Jesus. Jesus era um homem contestado, um homem odiado por algumas pessoas, um homem amado por outras. Muitas pessoas tinham curiosidade para ver quem era Jesus. Queridos, ainda hoje as pessoas ficam curiosas, apenas curiosas a respeito de Jesus. Seguir a Jesus de longe é fácil, o difícil é se comprometer com Ele. Aquelas pessoas da cidade de Jericó estavam curiosas para ver e conhecer quem era Jesus. No dia do juízo final, quando os livros forem abertos, estará lá o relato de que Jesus passou naquele dia pela cidade de Jericó. Jesus, ele passa ainda hoje em todas as cidades, todos os lugares, todas as igrejas, todas as casas, e ele passa na sua vida ainda. Jesus, ele passa onde eu e você estamos, para dar a oportunidade de salvação. Ainda hoje, Jesus, ele passa pela vida das pessoas. E algumas pessoas, como eu mencionei, sentem-se apenas curiosas para saber ou conhecer quem é Jesus. Na cidade de Jericó, como eu estou dizendo, morava Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E se Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, dos publicanos, certamente ele era o mais injusto, o mais corrupto e o que roubava mais as pessoas. Ele era o chefe, então, desse sindicato de cobradores de impostos. Talvez ele fosse o homem, a injustiça em pessoa. Zaqueu era uma daquelas pessoas que extorquia o povo e por isso ele era odiado pelo povo. Sabe o que é pior de tudo? Zaqueu foi um homem que nasceu num lar judeu. Ele conhecia das escrituras, ele conhecia daquilo que era correto. Zaqueu foi uma daquelas pessoas que esteve dentro da igreja, mas sem conhecer o Deus da igreja. Zaqueu conhecia da verdade. E ele se sentia tocado por essa verdade. Zaqueu, ele ouviu falar dos ensinos de Jesus, e pelo que ele conhecia já das escrituras, pelo que ele ouvia falar das pessoas, sobre os sinais que ele fazia, ele tinha certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Talvez no coração de Zaqueu passava a notícia de que ele era a pior pessoa que existia naquela cidade. Talvez no coração de Zaqueu passava o sentimento de que para ele não tinha mais saída,
de que ele tinha ido longe demais, tinha cometido tantas injustiças, tantas coisas erradas. Talvez no nosso coração ou no coração de alguém que você conheça, passe esse mesmo sentimento de achar que você foi longe demais a ponto de ser um caso perdido para Deus. Mas a mensagem importante que Deus nos revela, e através dessa mensagem de hoje, Deus quer falar para você também, que não há caso que foi tão longe demais que Deus não possa alcançar. Não há caso perdido para Deus. Não importa quão longe você tenha ido ou você tenha andado, Deus tem condições de ir até você. Naquela cidade, como eu disse, morava Zaqueu. Zaqueu, ele esteve às margens do Rio Jordão ouvindo o que João Batista pregou. No Espírito de Profecia você encontra o relato de que ele foi ouvir João Batista. E João Batista pregou um sermão persuasivo, como fazia, convencedor, e Zaqueu se sentiu tocado. Zaqueu agora, lembrando de tudo que já sabia, de tudo que já havia aprendido, de tudo que já havia vivido em sua vida, decide ter um encontro com o Mestre. Zaqueu sabia que Jesus era o Filho de Deus. Acompanhe comigo a leitura do verso 3 em diante. Zaqueu então procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver a Jesus por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Você já ouviu essa história de Zaqueu com certeza inúmeras vezes. Imagine agora um homem que a Bíblia relata de ser de pequena estatura, um homem baixinho, decidiu-se ter um encontro com o Mestre, sair às ruas para encontrar-se com Jesus. Um homem que era conhecido da multidão, não podia ver a Jesus justamente por causa da multidão. Zaqueu talvez saiu às ruas, viu aquele movimento, muitas pessoas circulando por ali. Ele jamais conseguiria chegar passando pela multidão. Zaqueu então agora decide ter uma decisão. Zaqueu agora decide tomar uma atitude importante em sua vida. Ele pensa à frente, ele pensa diferente, e ele desvia-se da multidão e vai à frente para encontrar-se com Jesus. Zaqueu tem uma decisão de fé. Verso 4 e 5 diz assim: Então, correndo adiante, ele subiu a um sicômoro, uma árvore bem grande, a fim de vê-lo, porque ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Queridos, olha que interessante. Jesus viu a Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome. Sabe por quê? Porque Jesus conhece você, Ele sabe o seu nome. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça. Jesus conhece o que vai no coração de cada um de nós. E agora ele então olha para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, eu quero estar com você hoje. Eu fico imaginando a cena dessa história, as pessoas caminhando, a multidão andando, as pessoas à frente de Jesus, do lado, atrás. Agora Jesus para, as pessoas à frente talvez continuam andando, as de trás vão se atropelando. O que aconteceu? Por que parou? Era Jesus olhando para cima e pedindo para Zaqueu descer. A decisão de Zaqueu de ir à frente, se encontrar-se com o Mestre, foi uma decisão sábia para Zaqueu naquele dia. Aquela foi a única chance, a única oportunidade de Zaqueu de se encontrar com Jesus. Jesus não passou nunca mais naquela cidade. E naquele dia, Zaqueu tem a decisão de encontrar-se com o Mestre. Após aquele chamado de Jesus, Zaqueu então desce da árvore. Quando ele desce daquela árvore, ele está descendo do seu sentimento de injustiça, ele está descendo do seu egoísmo, ele está descendo daquilo que ele havia feito de errado. Uma decisão de humildade, à frente das pessoas que ele conhecia. E agora Jesus então faz o convite para que eles jantem juntos, façam uma refeição juntos. Eu fico imaginando a sociedade naquele momento olhando para a cena de Jesus, olhar para um pecador, chamar pelo nome e convidar para ir até a sua casa. Qual reação será que eu e você teríamos ao olhar essa cena? Qual reação que eu e você nós temos ao olhar as pessoas que entram à igreja, ou que saem da igreja, ou que nos visitam, e falar: não, mas essa pessoa pecou demais, foi longe demais, não é possível que Jesus pode alcançar essa pessoa. A história aqui na Bíblia relata de que é sim possível, e que nós devemos abrir os braços e receber qualquer pessoa. Para Deus, repito, não há caso perdido. A decisão de Zaqueu então foi de que a partir do verso 6 ele desce da árvore, e diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos que viram murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Zaqueu, então, no verso 8, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho roubado de alguém, defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Talvez aqui essa decisão ela seja importante no quesito financeiro, de Zaqueu devolver aquilo que havia roubado, restituir as pessoas 4 vezes mais, dar metade de tudo que ele tinha aos pobres. Mas a maior decisão de Zaqueu foi interna, foi dentro do seu coração, em aceitar a única chance que passou em suas mãos. O verso 9 continua dizendo o seguinte: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o quê? Filho de Abraão. Querido amigo, Jesus ele está passando hoje, como eu falei, ele passa na sua vida, na sua cidade, na sua igreja, passa no seu coração. Ele quer dar uma oportunidade de salvação para você, exatamente nessa hora sombria em que o mundo está vivendo. Você aqui na igreja, nos próximos 15 minutos, talvez não vai se lembrar das preocupações que estão lá fora, e nem deve. Mas ao sair daqui, você vai começar a lembrar dos problemas, você vai começar a lembrar das suas angústias, ou então daquilo de bom que aconteceu com você. E o mundo aí fora cerca a nossa vida de coisas para que você não coloque Jesus em primeiro lugar, para que você não coloque Deus em primeiro lugar, para que Ele não controle, não comande o seu coração. Ao sair daqui ou ao desligar a TV JuVV, você vai lembrar daquilo que é oferecido para você, que não é legal, que não é devido. Qual será que é a nossa decisão a cada dia, de olhar para a história de Zaqueu e ver quão difícil foi ele tomar uma decisão perante a sociedade, mas olhar para a história, no final dela, no último verso desse capítulo, e saber, dessa história, e saber que houve salvação naquela casa. Em Lucas 8, do versículo 8 até o 10, relata que Zaqueu se arrependeu, que ele deu aos pobres a metade de tudo que ele tinha, e ele restituiu 4 vezes mais as pessoas. Mas aquela foi a única oportunidade de Zaqueu, e ele não desperdiçou. Apocalipse 3, o verso 20, diz um verso muito conhecido: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Foi exatamente o que Zaqueu fez. Esse verso, na verdade, ele está falando da porta do coração. E eu e você temos a chance de abrir hoje a porta do coração para que Jesus possa entrar, tomar lugar e controlar a nossa vida. Eu gosto muito de uma história que talvez você já tenha escutado. Uma história que aconteceu numa sala de aula. Temos alguma professora ou professor aqui? Não temos, mas todos já foram alunos. A história conta de que certa vez um garoto numa sala de aula, toda sala de aula tem um garoto muito astuto, sábio, que gosta de brincar. Ele admirava muito o seu professor. E ele então combinou com seus colegas de agora pregar uma peça no professor. Vamos ver se esse professor é muito sábio mesmo. E eles se conversaram, combinaram algo diferente para o dia seguinte. E ele então trouxe algo especial naquele dia para a sala de aula. Ele trouxe uma gaiola, um pássaro. E o professor chegou na sala de aula, como de costume, cumprimentou os seus alunos, e ele já viu um movimento diferente lá no fundo da sala. E então o aluno já puxou a conversa e perguntou: professor, o que é que nós trouxemos hoje para a sala de aula? Nós queremos medir a sua sabedoria hoje. O professor já tinha visto o movimento, viu a gaiola, falou: olha, possivelmente vocês trouxeram um pássaro aí. Falou: professor, está fácil, até aqui está fácil. Você já viu a gaiola, você já conseguiu identificar. E ele então foi no fundo da sala, pegou alguma coisa na mão, e ele vem agora em direção ao professor com a mão para trás, para fazer a grande pergunta daquele dia. E ele chega para o professor, olha, e diz: professor, o que eu tenho em minhas mãos? Você tem um pássaro. Claro, ainda está fácil. O pássaro que eu estou em minhas mãos segurando, ele está vivo ou ele está morto? Agora, se a resposta do professor fosse que estivesse vivo, aquele aluno apertaria muito forte a sua mão, mataria o pássaro e mostraria o pássaro morto. Se o professor falasse que o pássaro estava morto, ele abriria a sua mão e o pássaro iria voar. O professor então olhou para aqueles alunos, parou, olhou e respondeu o seguinte: filho,
Se o pássaro está vivo ou morto, eu não sei. Mas a decisão está em suas mãos. É uma história que me traz bastante lição. E uma especialmente. De que a decisão está na minha mão, na sua mão. Abrir a porta do coração para que Deus possa entrar, tomar conta da nossa vida, controlar as nossas decisões no trabalho, na faculdade, em casa, com a família. Jesus é que precisa orientar. E a decisão de abrir essa porta está com você e comigo. Só depende de você e de mim, de abrir a porta do coração para Jesus tomar conta. A decisão está em suas mãos. Que nós possamos, ao lembrar da história de Zaqueu, recapitular a história de Zaqueu como fizemos aqui, pensar que Zaqueu ele aproveitou a sua última chance, a sua única chance, e aceitou o convite de Jesus para entrar em sua casa e mudar a sua vida. Que ao você hoje receber essa chance, que você a cada dia receber essa chance, possa tomar a melhor decisão, possa abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar, cear com você e fazer de você uma pessoa melhor, compartilhar a mensagem que você conhece e a sua vida seguir nos passos daquilo que Deus preparou para você. Esse é o meu desejo e a minha oração para você nessa noite. Que você possa se lembrar dessa mensagem. Ao recapitular essa história de Zaqueu, lembrar de que a decisão está em suas mãos. Esse é o meu desejo para você nessa noite, que você possa receber a bênção de Deus. Amém.